Olá, irmãos, boa tarde, que a paz do Senhor esteja com vocês, em nome de Jesus. Dando continuidade, então, ao nosso estudo do Apocalipse, vamos para o nosso sexto vídeo já, então, o nosso sexto capítulo. Na parte inicial do capítulo 1, ainda estamos dentro do capítulo 1 do versículo 1 ao 8, não, do versículo 8 ao versículo 20 agora, É do versículo 8 ao 20. Então, só para a gente recordar o que a gente tinha falado na última parte do vídeo anterior, do vídeo número 5, Estávamos dizendo lá, então, que a Igreja de Jesus, ela perde o seu direito de existência quando não é mais o início da revelação de Jesus Cristo. Esta é a grande vergonha do nosso tempo, da nossa igreja, a igreja do nosso tempo. E o mundo ri da igreja, sobre os crentes, dizendo o que esses crentes querem, o que eles querem, pregando. Porque eles acham que são melhores do que nós. Se eles não são nada melhores do que nós, eles não são diferentes. Então isso era alguma coisa que era completamente diferente nos tempos da igreja primitiva. Não era assim, naquele tempo não era assim. Ali, os pecadores, inclusive os sacerdotes, tremiam e oravam quando iam à igreja, porque nela viam a glória de Deus. Na nossa igreja de hoje, a igreja é um tanto quanto adormecida, Então não tem mais aquela mesma unção que tinha nos tempos da igreja primitiva. E aí João cita então na continuação os 7 candelabros de ouro. 7 candelabros de ouro. 7 é o número da plenitude de Deus. O ouro é purificado e limpo, valioso. Na antiga aliança, o ouro era santificado a Deus. Isso é a igreja, que foi adquirida por um preço elevado. Que preço foi esse, pelo qual a igreja foi adquirida? Eu e você fomos adquiridos. O sangue de Jesus. No entanto, irmãos, ainda tem mais. No fato de João ver a igreja como candelabro de 7 braços, ele viu o candeeiro, o candelabro de 7 braços, vemos com ele a vocação de Israel. Porque o símbolo de Israel nos tempos modernos é a menorá, que é o candelabro dourado de 7 braços. Todos vocês já devem ter visto em imagens esse candelabro dourado de 7 braços, que é a menorá, é o símbolo moderno de Israel nos tempos de hoje. Como igreja de Jesus, nós recebemos por tempo limitado até o tempo do arrebatamento. Recebemos a vocação de Israel de sermos os portadores da luz. E o fato de João ver primeiro a igreja prova a maravilhosa unidade que existe com o Senhor Jesus, a unidade da igreja com o Senhor Jesus, que é quem ele vê agora. Depois de ver a igreja, ele viu o Senhor Jesus. É dito então assim: e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. No versículo 13. Na versão revista e atualizada,
Está escrito mais claramente, está escrito assim: e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem. Isso significa que a igreja é perfeita, porque Jesus está no meio da igreja. Entre os candelabros de ouro estava um semelhante ao Filho do Homem. Jesus estava no meio da igreja. E acaba tudo ficando muito confuso e obscuro quando Jesus, não é mais o centro da tua vida. Jesus está no meio da nossa vida, está no centro. Como Paulo afirma lá em Filipenses, no capítulo 1, no versículo 21, dizendo assim: para mim, o viver é Cristo. Esse é um problema muito sério de tantos nos dias de hoje, que Jesus acabou sendo colocado de lado. Que tantas outras coisas e outras pessoas são mais importantes do que Jesus. Ele era o centro, lá naquela estrebaria em Belém. Ele era cercado por incontáveis anjos. Até cientistas, que são os magos, aqueles magos que conta, vieram de muito longe para adorar a Jesus. Do mesmo modo também os pastores. Todos procuravam e acharam o menino Jesus e todos falavam dele. Ele também era o centro da ação de Deus na cruz do Calvário. Pois Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Ele, Jesus, o centro da reconciliação de Deus com o mundo. 2 Coríntios 5,19. Ele, o Cordeiro de Deus, será o centro da glória de Deus e iluminará a nova Jerusalém. Ele somente é a fonte, só ele é a fonte. A vida, o poder, o futuro, o cabeça da igreja. Então assim João vê que Jesus Cristo e a sua igreja são inseparáveis. Ela não tem luz sem ele. Ela não tem força sem ele. Ela não tem vida sem ele. Ela não é capaz de amar sem ele. Tudo é dele. E através dele. E para ele. Não é surpreendente que João nem descreve os candelabros de ouro. Ele simplesmente constata a existência deles. Seus olhos fixam-se imediatamente naquele que se encontra entre os candelabros, a verdadeira fonte de luz. Os candelabros são as igrejas e Jesus está no meio, está entre os candelabros. E ele é a fonte, a verdadeira fonte de luz entre as igrejas, ou entre a igreja. Nunca devemos imaginar que ele se mantém passivo no centro
da nossa vida ou da nossa igreja. Não, não. Em Apocalipse 2, versículo 1, está escrito que ele anda entre os 7 candelabros. Ele anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele anda entre as igrejas. Ele anda entre a igreja. Isto é, que ele não fica parado. Ele prova e analisa cada um dos seus portadores de luz. Você é um portador de luz de Jesus? Eu sou um portador de luz de Jesus? Ele prova e analisa cada um de nós. Prova e analisa cada um de nós. Então, deixemos a nossa luz brilhar. Ele limpa o pavio e abastece com óleo, o óleo do Espírito Santo, para que a gente ilumine cada vez mais. Ele estava com uma veste, segundo a descrição de João, ele estava com uma veste que chegava aos pés. No versículo 13. Chama atenção aqui, irmãos, que na descrição do Cristo elevado, que era quem João estava vendo, João demonstra uma certa reserva. É justamente essa reserva que sublinha a majestade do Senhor elevado. Alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos pés. Esse não é mais o filho do homem em humildade. Não. Agora, ele está cingido com um cinturão de ouro ao redor do peito. Não é mais aquele humilde que andou aqui na terra. Agora ele está cingido com um cinturão de ouro em torno do peito. As vestes compridas aqui, o que significam as vestes compridas? Elas indicam a dignidade sumo sacerdotal. A cinta de ouro, a sua dignidade real. No fundo, João vê aqui o sumo sacerdote e rei que está voltando. Ou seja, o Messias de Israel. Pois a igreja, à sua volta, os 7 candelabros, é a sua glória. A igreja é a sua glória. Ele é o redentor e soberano do seu reino. Então João vê a cabeça do seu Senhor. E ele diz assim, como que ele descreve a cabeça do seu Senhor? Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram chama de fogo. Versículo 14. Não é mais aquela cabeça cheia de sangue e ferimentos, coberta com uma coroa de espinhos, desfigurada pela humilhação e pela tortura. Não é mais. Pelo contrário, João descreve aqui com expressões simples a glória maior. O Espírito Santo sempre age assim.
No profeta Daniel, por exemplo, o Espírito Santo utiliza a figura da pedra que se soltou, sem auxílio de mãos, que encheu toda a terra e esmigalhou a estátua das nações. Aquela pedra que se soltou, representando Jesus, que esmigalhou a estátua das nações. Para descrever a glória do Filho de Deus, conforme Daniel capítulo 2. João vê sua cabeça e seus cabelos, que brilham como a lã branca, como a neve. Com isso ele quer dizer, irmãos amados, que sobre ele repousa o indescritível fulgor da glória celestial. A coroa de espinhos transformou-se em coroa de honra. Os olhos de Jesus são vistos por João, não mais cheio de lágrimas, como ele viu quando Jesus chorou sobre Jerusalém. Mas agora ele vê os olhos de Jesus como chamas de fogo. Encontramos os mesmos olhos em Apocalipse capítulo 19, versículo 12. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Ou há muitos diademas, outras versões, outras traduções. Esses são os olhos do seu amor justo e santo, que tudo prescrutam. Também agora, esses olhos nos olham lá da glória. Aí um homem sucumbe diante do olhar. Como Pedro, quando Jesus voltou-se e olhou para Pedro, logo depois que ele havia negado o nome de Jesus. Os pés de Jesus são vistos por João não mais transpassados, mas como bronze polido, refinado numa fornalha. Versículo 15. Isso mostra Jesus como juiz. Ele, portanto, não é somente rei e sacerdote. Somente rei e sacerdote, como se fosse pouco. Também no capítulo 2, 18b, nós o vemos como juiz. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Que aqui ele realmente aparece como juiz para as nações e como reconciliador e sumo sacerdote para Israel, e provado pelo fato de que justamente para a igreja de Tiatira ele também fala de juízo e de graça. Ele diz assim para a igreja de Tiatira: eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam. No capítulo 2, versículo 22. Isso é juízo. Ele, porém, acrescenta: aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza
ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Glória a Deus. Isso é graça. A voz que João ouve não é mais a voz suave do bom pastor, que calou-se como uma ovelha diante do seu tosqueador. Não é mais. Quando ele foi cuspido, injuriado e pregado na cruz. Agora, a voz é tão poderosa que João precisa novamente usar aquela palavrinha como. Como o som de muitas águas. No versículo 15. Não é essa a voz de juízo de Deus que ouvimos reiteradamente na Bíblia? O som de muitas águas. Como o som de muitas águas. Jeremias também ouviu. Ele compara com a voz do leão que ruge. Jeremias 25, capítulo 30 a 38. Também Joel descreve essa voz julgadora, dizendo assim: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz. A terra e o céu tremerão. Mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Lá em Joel capítulo 3, versículo 16, vocês podem ler isso. Também esse texto mostra claramente a sua voz significa juízo sobre as nações e graça sobre Israel. Amós foi outro que ouviu essa voz do Senhor. Ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Amós capítulo 1, versículo 2. Da mesma forma, Oséias: eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Ficamos aqui por hoje, irmãos, nesse sexto vídeo, na verdade, o sexto vídeo, né? O sexto capítulo do nosso estudo. Então, na próxima segunda-feira, toda segunda, quarta e sexta, eu vou procurar colocar um capítulo do estudo. Então, na próxima segunda-feira, nós continuaremos, então, a partir daqui. Até segunda-feira, então, irmãos, com um novo capítulo do estudo de Apocalipse. Espero que vocês tenham entendido. Vocês podem ver, rever, estudar, examinar a Bíblia, acompanhar, ler os textos bíblicos, acompanhar aqui o desenrolar das interpretações e procurar entender bem o que está sendo colocado e o que está escrito lá, porque bem-aventurados são aqueles que leem e guardam as palavras que estão escritas nessa profecia, no livro do Apocalipse. Até lá, irmãos, um bom fim de semana a todos e que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.